Vamos, irmãos, a nosso estudo de hoje, lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 13. Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia desde Gênesis. Começamos no dia 18/10/2017, portanto há 7 anos e alguns dias. Vai levar mais uns 13 anos para a gente acabar, por aí. Mas vamos lá. Capítulo 13, então, do livro de Neemias. Já estamos aqui no último capítulo, e lembrando que esse capítulo, a sua parte inicial, está ligada ao capítulo 12, quando nós lemos lá no versículo 27, se você for até o capítulo 12, verso 27, começa aqui com a dedicação dos muros de Jerusalém, né? Então ali está, o muro já estava pronto, então tem aquela cerimônia de dedicação. Então, reunindo ali os levitas, os sacerdotes, todos aqueles que tinham a ver ali com o povo, para aquele momento especial da dedicação dos muros que foram reconstruídos, restaurados. Quando você lê o versículo 27, diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, aí segue. Lá no versículo 43, desse mesmo capítulo 12, diz assim: no mesmo dia, começa o verso, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, se alegraram e assim por diante. Quando você lê o versículo 44, diz lá, ainda no mesmo dia, tudo está acontecendo nesse dia. E quando nós iniciamos o capítulo 13, você inicia o capítulo dizendo assim, naquele dia, ou seja, tudo está acontecendo no dia da dedicação dos muros, lá naquele momento de alegria, de festa, porque os muros, a proteção da cidade já estava então ali resolvida. Muito bem, e aqui diz assim no verso 1 do capítulo 13, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, lembrando que eles tinham naquele contexto o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então foi lido no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Provavelmente nesse dia, onde está lá naquele dia, foi lido lá o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 a 6. Se você for lá para Deuteronômio, o que será que eles leram nesse dia? Então aqui em Deuteronômio está escrito assim, 23, versículos 3 a 6. Diz assim, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram a vosso encontro com pão e água no caminho quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Provavelmente nesse dia em que eles estão lá reunidos, lá agora com Neemias, o trecho que eles leram da lei era esse texto, porque nós vemos que o resultado aqui, inclusive o que está mencionando aqui, é exatamente que eles leram lá, escrito que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação. Então eles estão lá reunidos, dedicação do muro,
e nesse dia leram na lei de Moisés e se deparam lá com esta mensagem. E provavelmente isso mexeu muito com o povo nesse contexto. Por quê? Porque muitos ali, haviam entre eles muitos moabitas e amonitas. O período que eles ficaram como escravos em Babilônia, esses povos que eram vizinhos, os moabitas, lembrando que eles são descendentes de Ló, tá? Parentes, portanto, dos judeus, lembrando que Ló era sobrinho de Abraão, então era tudo ali meio família. Embora tribos distantes, famílias distantes, havia inimizade entre eles, mas eram família. E eles moravam naquela mesma região. Quando Israel foi levado para o cativeiro, o que esses povos fizeram? Foram lá e começaram a habitar ali naquela terra. Quando eles retornaram na primeira leva, lá com Zorobabel, segunda leva que vem Esdras, vem Neemias, então nesse contexto esse povo está lá. E continuaram. Quando foi lido esse texto, como que mexeu ali com o povo. Espera aí, mas eles estão aqui entre nós, os moabitas e os amonitas, né? Então aqui, nós vemos com isso, nós temos aqui uma lição. A importância de pregar e ouvir a palavra de Deus. Porque muitas das advertências, exortações que nós ouvimos num culto ou no estudo bíblico, por exemplo, e que podem gerar mudanças em nossa vida, embora já tenham sido conhecidas. Vejam só, aquilo que eles estavam ouvindo ali na leitura do livro de Moisés, não era algo desconhecido deles. Eles sabiam, eles tinham conhecimento disso, eles sabiam disso, mas essa ideia já estava adormecida. Nós sabemos muitas coisas da palavra de Deus, mas no dia a dia essas coisas ficam como que amortecidas na vida da gente. Quando a gente vem num culto e ouve a mesma palavra, a palavra que nós já sabemos. No entanto, aquilo mexe com a gente. Por quê? Porque aquilo que nós sabemos, por vezes, está adormecido no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E o que aconteceu ali foi isso. Quando eles leram essa passagem, isso mexeu com o povo. Isso mostra que nós necessitamos, irmãos, de confrontação. Nós precisamos disso. Nós precisamos ouvir a palavra, precisamos ser confrontados por ela, precisamos ser exortados, advertidos pela palavra, porque é isso que vai manter viva na nossa memória as nossas responsabilidades diante de Deus. Muito do que nós ouvimos, nós já sabemos. Dificilmente vamos ouvir uma exortação que eu nunca ouvi, que eu não sabia, dificilmente. No entanto, isso é importante para a minha vida, né? Até hoje, o título do nosso estudo aqui é Advertências, Exortações. Nunca é demais. Nunca é demais. Pedro, lá quando ele escreve lá no final da sua vida, ele escreve lá suas epístolas, ele fala: enquanto estou nesse tabernáculo, eu quero manter vocês lembrados dessas coisas. Não era nada de novo, mas precisava lembrar continuamente. Então, essa situação que nós vemos aqui, o povo tomando posição porque ouviu a mensagem, isso nos mostra a necessidade. Por isso que é importante participar da igreja, vir ao culto, estudo bíblico, todos os momentos. Por quê? Porque Deus nos exorta nesses momentos. Deus nos exorta através da palavra, através de uma devocional, através de uma leitura bíblica que nós ouvimos, fala, puxa vida, olha só. Então nós precisamos disso, e é isso que a gente está vendo aqui. O povo não foi confrontado com nada de novo, era conhecido deles, mas quando eles ouviram isso, diz aqui o versículo 3, ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto, ou seja, mexeu com eles. Nós precisamos de tudo isso também, né? Muito bem, mas essa mistura deles, essa presença desses povos que eram inimigos de Israel, mas estavam ali presentes, esse envolvimento tinha ido longe demais, tinha ido muito longe. Vejam aqui os versículos 4 e 5. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias.
e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Veja o que está acontecendo aqui. Havia uma câmara no templo lá os sacerdotes, os levitas, eles que organizavam, eles que administravam. Mas esse sacerdote não significa que ele era um sumo sacerdote. Sumo sacerdote era um só eleito para um ano. Mas um dos sacerdotes, Eliacibe, o que ele fez? Ele tinha se aparentado com Tobias. Só para lembrar aqui, Tobias era um amonita, não era da linhagem dos judeus, mas ele se aparentou. Nós não sabemos também o grau de parentesco. Será que Tobias se casou com a irmã do sacerdote? Será que o sacerdote se casou com a irmã do Tobias? Quem que foi? Como que era esse aparentou-se? Em que nível? O fato é que houve eles se aparentaram, houve aqui uma associação e houve aqui um benefício do sacerdote para com esse homem. E aquela câmara que antes era reservada para colocar as coisas de Deus, começou-se agora a ser utilizada por Tobias, que era um amonita, que era um daqueles que enfrentavam Neemias na construção do muro. Lembram lá Tobias, Sambalate, que era um grupinho que vinha lá só para atormentar os judeus que estavam reconstruindo o muro? Era ele. E agora só que chega o sacerdote e dá para ele ali uma câmara onde ele vai guardar suas coisas, vai armazenar seus bens. Então nós vemos que a coisa tinha ido longe demais em tudo isso. E vemos aqui que ele, nesse Tobias, só para a gente saber melhor quem é ele, lá no capítulo 4 de Neemias, 4, 1 a 3, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele quem? Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ou seja, Tobias estava lá entre os inimigos, e agora Eliacibe deu para ele uma câmara para ele guardar as coisas lá na casa de Deus. Longe demais tinha ido já esse convívio. Muito bem. Um problema, a gente já sabe disso, alguns problemas talvez mais, quando você não trata, ele vai se agravando. É que nem uma ferida não tratada, aquilo vai crescendo, vai aumentando. E essa situação entre eles, desses povos se juntarem com eles, era alguma coisa que foi se agravando. Essa associação com os incrédulos traz um outro convívio, traz novas ideias. De repente o inaceitável se tornou aceito. Aquilo que era inaceitável, a presença de um amonita entre o povo, que eles sabiam desde Moisés, aquilo acabou crescendo a tal ponto que ele tinha agora uma câmara dentro da casa de Deus. Tudo vai crescendo. Então, nesse sentido, às vezes, a gente não percebe essa associação. Quando um jovem, não precisa ser um jovem, pode ser uma pessoa adulta, normal, cristão, ele começa a conviver muito com alguém que não é um cristão. Muito. Uma amizade muito intensa. Começa a conviver as famílias. Começa a haver um relacionamento. Às vezes, graças a Deus, o cristão ele influencia o não crente. Mas muitas vezes o cristão ou a família cristã é influenciada nesse convívio.
Por quê? Porque o incrédulo, ele não tem princípios. Vamos para lá. Vai o cristão, começa a trabalhar numa empresa lá, está trabalhando, chega sexta-feira, olha, hoje todo mundo vai lá para o barzinho, você não vai? Ele quer fazer amizade, pronto, um convívio. Chega na escola, o papo lá entre os demais que não são cristãos é um papo malicioso, é uma conversa complicada. Mas o crente está ali, ele quer fazer amizade. Com quem que ele vai? Ele vai acabar tentando se envolver. E muitas vezes é nesse envolvimento que sai perdendo. Assim, essa situação que nós vemos aqui acontecendo mais uma vez. Nada de novo no meio de Israel. Mas acontece por quê? Porque vai crescendo. A amizade vai crescendo, o convívio vai crescendo. Os nossos filhos vão convivendo com os filhos de outros que pensam diferente. E lógico, ninguém vai fugir do mundo? Não, até Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Uma coisa é um convívio natural, outra coisa é uma associação, é alguma coisa intensa. Quando o crente começa a dizer, olha, eu tenho amigos muito melhores lá no mundo que na igreja, fique alerta, fica alerta. Que os melhores amigos, as pessoas mais confiáveis que você pode ter, com todos os problemas que pode haver, é dentro da igreja, é nesse ambiente. Então, nós precisamos preservar e ter sempre em grande conta o convívio cristão. Como Deus esperava que o povo de Israel tivesse em grande conta o próprio convívio entre eles. Mas, vamos lá. Conforme os versículos 6 e 7, vamos lá ver os 6 e 7. Muito bem. Mas quando isso aconteceu, ou seja, quando Eliacibe se aparentou com Tobias, pegou aquela câmara e passou para ele, diz aqui o verso 6, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, parênteses aqui, Artaxerxes não era o rei da Babilônia. Por que ele chama de rei da Babilônia? Porque Artaxerxes era um rei persa que conquistou a Babilônia. Então, quando ele diz rei da Babilônia, não é porque ele era Babilônia, mas porque ele conquistou aquela região. É como alguém conquistou aqui o Brasil, ele é o rei do Brasil, mas não que ele era um brasileiro, é porque ele conquistou. Então, é essa ideia aqui que ele era rei de Babilônia, como diz aqui. Então, ele está dizendo aqui que no 32º ano de Artaxerxes, ele foi ter com ele. Ou seja, percebam aqui o que aconteceu. Neemias, ele reconstruiu o muro, aquela situação toda, trabalhou, investiu, vida espiritual do povo, mas teve um período que ele voltou lá para o rei da Pérsia. Lembrando que ele veio de lá, lembram a oração dele, quando ele falou, rei, fiquei sabendo que os muros da minha cidade estão destruídos, queria ir lá reconstruir, ele veio, ficou lá, reconstruiu, trabalhou e tal, mas teve um período aqui que nós não lemos aqui, quando? Agora lemos aqui, mas Deus não disse lá atrás, mas que ele saiu, então esse momento ele tinha retornado dessa viagem. Então diz lá, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, que não sabemos quanto tempo ele ficou lá, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então era a segunda viagem de Neemias. Então soube, aí quando ele retorna, ele foi, as coisas estavam de um jeito, quando ele retorna, eu soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa do Senhor. Então isso aconteceu na ausência dele, enquanto ele estava lá. Isso nos adverte para a necessidade de vigilância, né? Neemias era muito rigoroso, nós já vimos anteriormente as atitudes dele, ele era muito rigoroso, muito sério naquilo que ele fazia, mas na sua ausência, coisas graves aconteceram, como a desse estrangeiro, né, que isso para o israelita lá era uma coisa séria,
ele se instalar nas dependências do templo a convite do próprio sacerdote. Então, isso mostra a vigilância que nós precisamos ter. Às vezes, a ausência de um pai com respeito ao caminhar dos filhos, não é porque o pai foi viajar. O pai está dentro de casa, mas ele não está percebendo onde que a família está indo. O que está acontecendo? Com quem está andando? O que está fazendo? Que ambientes está frequentando? Então, isso daqui chama a atenção da vigilância. Enquanto Neemias, de fato, se ausentou, as coisas aconteceram de modo grave em Jerusalém. Então, isso mostra para nós a importância de estarmos, de fato, vigilantes, atentos, prestando atenção, acompanhando. Conforme os versos 8 e 9, Neemias se indignou com isso, né? Verso 8 diz assim, com respeito à situação: isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos, ele era grave, atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ele foi lá, esvaziou a câmara, pegou tudo que era dele e jogou para fora. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Teve que haver uma purificação. Isso era um ritual dentro daquele contexto do templo. Aquilo foi, digamos assim, contaminado, aquilo foi afetado por tudo aquilo que Tobias colocou lá dentro. Então, ele manda agora purificar o templo, limpar aquela área, não só limpar higienicamente, mas purificar. Era uma situação que foi criada por conta de Tobias ter entrado ali. Mas vemos ainda que ele não só se indignou dentro do quadro, mas ele tomou medidas de reparo, né? Ele não só chegou lá e falou: nossa, o que está acontecendo aqui? Não, ele tomou medidas. Às vezes nós vemos situações que estão acontecendo, mas não toma a medida que deve ser tomada, não faz nada para que aquilo seja resolvido. Convivemos com muitas situações que requer, e aí tem que ter a prudência, o discernimento, situações que requerem uma medida grave, como essa aqui, e às vezes não é tomada. Então nós vemos que aqui Tobias foi lançado para fora aqui as coisas dele, e por conta de Neemias, aqui nessa atitude de indignação da parte dele. Muito bem. Mas, além da situação citada, as autoridades também se desleixaram com respeito ao sustento da casa de Deus. Vamos ver isso no verso 10. Vejam que não aconteceu só o problema com Tobias, aquele grupo de amonitas, moabitas ali presente, mas as coisas foram mais longe enquanto Neemias ficou fora. Então ordenei, diz aqui o verso 9, que se purificasse as câmaras e tal, tudo bem. Aí vem o verso 10, né? Também soube, agora ele voltou da viagem e começa a tomar conhecimento de tudo o que aconteceu. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. O que aconteceu? Os levitas, eles eram sustentados por aquilo que se levava à casa de Deus. Isso era, desde Moisés, era assim. Então eles serviam a Deus, eles não iam trabalhar no ofício deles. O ofício deles era trabalhar para o Senhor. Mas diante da situação que Eliacibe e outros mais causaram, com essa ausência de Neemias, eles saíram para o campo para quê? Para trabalhar. Tinham que comer, tinham que se alimentar, tinham família. O que acontece? Mais uma vez aqui Neemias, verso 11. Então contendi com os magistrados. Os magistrados eram aqueles que cuidavam, que julgavam, que faziam juízo ali, que defendiam ou resgatavam o direito ali do povo lá. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus?
ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Ele começou aqui a restaurar novamente. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite e aos depósitos. Ou seja, novamente os levitas tinham ali o alimento, tinham ali o recurso para sobreviver. Ele também colocou em ordem aqui a tesouraria. Verso 13. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías. Como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Colocou alguém para receber lá tudo aquilo que era ofertado e dividir lá para aqueles que trabalhavam ali na casa de Deus. Ele começou a colocar a casa em ordem. Por quê? Tudo estava fora do contexto. Aqui no verso 14 é uma atitude que diversas vezes menciona aqui no livro, né? Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. É como se fosse, Senhor, tem misericórdia de mim. Era uma atitude muito judaica, muito daquele contexto, né? De Senhor, não esquece de tudo aquilo que eu fiz. Como que é Deus compensando ele por aquilo que ele fazia. Essa atitude a gente vê outras vezes. Muito bem. Então nós vemos aqui que ele também reagiu contra tudo isso, reagiu contra o fato dos levitas terem sido esquecidos, e ele viu mais. Veja só, ele viu mais coisas. Diz aqui o verso 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Lembrando que nós já falamos a semana retrasada, que ele foi colocado em ordem. A saída dele, novamente, o que acontece? O pessoal está trabalhando nos dias do descanso, né? Já falamos sobre isso a semana retrasada. Se alguém quiser ouvir por que nós guardamos o primeiro dia e não o sábado, está lá, entrem lá no estudo bíblico da quarta-feira retrasada e vejam. Não vou entrar aqui nesse mérito agora, mas o fato é que eles estavam aqui fazendo obras no dia que era separado para o descanso. E mais uma vez Neemias toma aqui medidas contra eles. Ele viu mais que os sábados não estavam sendo guardados. Do 16 em diante continua. Também habitavam em Jerusalém tírios. Tírios eram os que eram de Tiro, né? Tinha uma cidade importantíssima, cidade de Tiro. E os tírios, né? Eles traziam peixes. Tiro era uma cidade famosa pelo comércio, ficava no mar, era como uma ilha, uma coisa bem segura, e ali os tírios traziam peixes e toda a sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. O comércio estava rolando solto ali. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Então ele saiu, um que assumiu, um amonita que assumiu uma câmara na casa de Deus, os levitas que não recebiam alimento e foram ter que trabalhar, o sábado estava sendo esquecido também, desleixado. Tudo isso nesse período que ele saiu para ir lá para Pérsia, lá para visitar o rei Artaxerxes. Muito bem, mesmo a ciência dessas coisas, desses terríveis erros que trouxeram já no passado tanto prejuízo, mesmo assim o povo continuava errando, né? O povo continuava errando. Eles sabiam por que eles tinham ido para o cativeiro.
por conta de não guardar o sábado, por conta de profanar o templo, de não cuidar do templo, por conta de tudo isso, mas agora eles continuavam nos mesmos erros, e Neemias traz isso para eles, né? Isso é uma coisa muito comum no ser humano, nós não pecamos diferente, os mesmos erros que nós cometemos hoje, nós já cometemos antes. A gente não chega diante de Deus num dia e fala: Senhor, vou confessar um pecado que eu nunca cometi. Não. Os pecados que nós confessamos são pecados que todo dia, volta e meia, estamos nós lá nos mesmos erros. Não há pecados inéditos. E o povo também persistia em erros que já tinham trazido consequências muito graves no passado. Eles continuavam nesses erros, né? Eles davam ainda trela para que isso acontecesse. No versículo 19, ele continua sobre essa situação. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem. Vejam só, quando chegava na sexta-feira, né, no sexto dia, o sol se pôs, pronto, começava o descanso deles. E agora ele está dizendo, ó, dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, ficavam do lado de fora da porta, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizeres, lançarei mão de vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Ou seja, ele tomou uma medida de segurança. Não, vocês não vão ficar aqui nem na porta, indo lá de fora na porta, vocês vão ficar. E pôs guardas lá para que isso não acontecesse. Também, diz o verso 22, mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, mais uma vez, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Mais uma vez, esse diálogo dele aqui. Muito bem, então nós vemos aqui que Neemias detalha o que acontecia, como que o sábado o dia do descanso era quebrado. Ele detalha, né, vinham os vendedores, não precisava o judeu sair para ir comprar, os vendedores vinham até eles, traziam ali a oportunidade deles negociarem, deles comprarem, deles venderem, então trocarem mercadorias. Tudo isso era feito naquela época. E é uma coisa muito interessante, né? Eu me lembro que o meu sogro, quando a gente conversava muito, quando ele ainda era vivo, ele contou que tinha uma pessoa que ele conhecia lá em Iguape, né? E ele tinha lá um sítiozinho lá, e às vezes quando chegava no dia de culto, né, passava alguém lá para pagar algum frango que tinha comprado durante a semana, vinha aqui pagar aqui o frango. Fala: não, hoje eu não recebo não, passa amanhã e paga, mas hoje eu não recebo. Quando, hoje em dia, o que o crente fala, se eu não receber hoje, ele não vai me pagar mais. Mas ele dizia: não, hoje eu não recebo, passa amanhã. Então a gente vê que há períodos e há pessoas que demonstram um temor a Deus muito grande, e ele não recebia no sábado. E é exatamente dentro desse princípio que Neemias está aqui impondo, trabalhando aqui com o povo, né? Naquele contexto, e é importante lembrar isso, o governo do povo, o governo deles era um governo teocrático. Teocrático, né? O que significa isso? O poder governante se encontra fundamentado na palavra de Deus. Então a lei não era uma lei política diferente. A lei que governava a nação era a Bíblia. A lei que governava a nação era a Bíblia, era a palavra de Deus. Não tinha outro tipo de governo ali, né? O país era regido pela lei de Deus. Por isso, com base nessa autoridade, Neemias tomava medidas que, hoje, por exemplo, digamos aqui, olha, a igreja agora tem que cumprir o domingo.
Se alguém não cumprir o domingo, vai sofrer uma pena. Jamais poderemos fazer isso. Nós não vivemos num país de governo teocrático, né? Mas naquele contexto era isso que governava. Quando Neemias punha guardas na porta, olha, é sábado, dia do descanso, ninguém vai vender nada aqui. Ele tinha autoridade porque o governo era isso, o povo entendia que era a lei. Quando nós passamos aqui pela Covid, né, o município já vinha de cima, já vinha do governo, o município vinha uma lei, olha, não pode abrir a igreja aqui a partir de hoje. E a gente tivemos que fechar as portas, continuamos as transmissões, os trabalhos na igreja, mas não podia abrir portas para reunir o pessoal, porque havia uma lei do governo. Por quê? Porque nós estamos sujeitos, inclusive, a essa lei. Mas, naquele contexto de Israel, o governo era teocrático. O que regia, o que eles tinham que obedecer de lei, era o que estava na palavra de Deus. Então, por isso que a gente vê Neemias tomando medidas, que a gente fala, nossa, Neemias era muito forte. Bom, primeiro que ele era forte porque ele era rigoroso, mas ele tinha a favor dele a palavra de Deus, que era a lei, que determinava que no sábado não se devia ter nenhuma atividade. Então, ele poderia impor o cumprimento do sábado como ele impõe. Ele poderia advertir duramente e poderia também punir aqueles que desobedecessem. Por quê? Porque ele tinha a lei, porque era um governo teocrático, né? Teo vem de Deus, teocracia, vivia uma teocracia. Nós vivemos uma democracia, aspas lá, mas é isso, né? Mas lá era uma teocracia, então Deus é que governava. A palavra de Deus é que regia, e ele podia punir os desobedientes, né? Tanto é que ele fala, se vocês ficarem aí na frente do muro, eu vou mandar aqui o pessoal, né, vir contra vocês. Se outra vez o fizerdes, lançarei mão de vós, ou seja, eu vou reagir. Ele tinha autoridade, e tinha a palavra de Deus, que era ali a autoridade. Muito bem. Vejam que isso aponta para uma realidade que nós vivemos. Embora nós estejamos no mundo, e agora vamos trazer aqui para nós a lição, não é a lei do mundo que tem que reger a nossa vida. Tem crente que pensa que porque o governo aprovou, então não. Se você é um cristão, a sua lei é essa daqui, ó. Ah, mas o governo diz que agora pode. O governo pode dizer que pode o que ele bem entender. Ele tem autoridade para isso, para as leis dele. Mas nós, a lei que rege a vida do cristão é a palavra de Deus. Esse é o nosso voto quando nós somos recebidos, fazemos a nossa pública profissão de fé. Me submeter à palavra de Deus como única regra de fé e prática de vida. Então, nós não estamos sujeitos, eu vou entrar nesse ponto, nós estamos sujeitos às autoridades humanas, às leis humanas, naquilo que elas não ferem as Escrituras. Ah, nós não podemos matar, o governo fala, não pode matar. Eu falo, estamos juntos, né? Não é assim, Edivaldo, lá na ZL? Estamos juntos. O governo fala, não pode matar, estamos juntos, não podemos matar. Não pode roubar, é nós, como diz lá, não é assim que fala, não é assim que fala lá? Não vai dizer que é Calvino, hein? Bom, então estamos juntos, aí está certo. Agora o governo fala, olha, se você quiser, por razão pessoal, você quer se divorciar, pode divorciar. Opa, nós não podemos estar juntos aí. Acabou.
Olha, quem quiser casar, se o José quiser casar com o Carlos, ou a Maria com a Júlia, pode casar. Não. Aí nós não estamos juntos. Porque a lei que rege a nossa vida é a palavra de Deus. No que o governo, na sua autoridade, nas suas leis, está de acordo com a palavra, nós caminhamos juntos. Mas, quando há diferença, prevalece sobre nós a palavra de Deus. Esse é a nossa lei, né? Devemos sim, e a Bíblia fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades. A Bíblia também diz que as autoridades foram levantadas por Deus. Estamos juntos. Temos que respeitar, temos que obedecer naquilo que é justo, naquilo que está de acordo com a palavra, mas se a autoridade impõe alguma coisa que Deus não aprova, eu tenho que estar com a palavra de Deus. Também não é o pastor Nelson, que está falando isso, não. Os Pedro e os demais apóstolos, lá no capítulo 5 de Atos capítulo 5, versículo 29, né, nós vemos aqui os apóstolos numa situação aqui, diante do Sinédrio, 5:29 lá, né? Estavam lá fazendo uma coisa que as autoridades falam, não, vocês não podem fazer isso. Queriam determinar uma lei. E aqui no versículo 29, Pedro enuncia aqui um princípio que temos que aplicar à nossa vida. Então Pedro, Atos 5:29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa obediência principal é a Deus. Aos homens, quando eles estão em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, as leis do mundo não são as nossas leis naquilo que contraria a palavra de Deus. Nós temos muitas coisas que para o mundo é legal no sentido de que isso pode. Para nós como cristãos, nossa lei não. Por isso que quando a gente se torna membro de uma igreja, nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos saber o que Deus requer de nós, como que eu devo caminhar diante de Deus. É a seriedade. O mundo não concorda com a gente e nós não concordamos com o mundo em muitas coisas. Há princípios bons que o mundo tem e nós estamos com eles, mas há princípios que para eles, há coisas que para eles são naturais, são aprovadas, que nós reprovamos. Nós reprovamos. Para o mundo pode haver muita coisa, para nós isso não cabe. Muito bem, então as leis do mundo não são as nossas leis naquilo que contraria a palavra de Deus. A lei do mundo diz, por exemplo, que não deve roubar, não deve matar, e nós caminhamos com eles, realmente concordamos, estamos com eles. Mas a lei do mundo aprova o divórcio por qualquer razão, nós não aprovamos. Um membro da igreja que sem uma razão bíblica, que a Bíblia ainda ensina o perdão, mas digamos que houve um adultério, bom, aí a Bíblia concorda que possa haver um divórcio, mas não é por qualquer razão. Então o mundo aprova coisas, o mundo aprova o aborto. A mulher é dona do corpo, a defesa, a mulher é dona do seu corpo, tá bom, então ela pode fazer o que quiser Nós não concordamos com isso. Nós defendemos a vida, não matarás. Então, as leis que o governo pode trazer e aprovar, não significa que nós temos que caminhar para o mundo. Casamento entre pessoas do mesmo sexo
é aprovado. Nós não aprovamos. Então, a nossa lei, a lei que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Outro fato determinante, né, ainda com respeito a isso nas Escrituras, é que nós somos, na verdade, cidadãos dos céus. É a Bíblia que diz, né? Jesus, ele orou e na sua oração ele falou uma coisa que a gente nem sempre, a gente não consegue levar isso a fundo, viver isso, né? Ou aplicar isso, né? Jesus falou, eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não vivemos essa realidade, que nós não somos do mundo. A impressão que nós temos é que aqui é a nossa essência, é aqui que eu quero ser feliz, é aqui que eu tenho que me realizar, é aqui que as coisas que eu mais amo têm que acontecer, é aqui que os meus sonhos se realizarão. Jesus disse, eles não são do mundo. Nós não somos deste mundo, né? Paulo, quando fala sobre isso, lá em Filipenses 3:20, ele diz assim, porque a nossa pátria está nos céus. Lá é a nossa pátria. E é a lei dos céus que deve reger a nossa vida aqui nessa terra, né? Lá em 1 de Pedro 2:9, Pedro fala que nós somos raça eleita, uma outra raça, raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para você pode olhar para todo mundo e falar, nós somos todos iguais. Aos olhos de Deus, você é alguém muito especial. Você é alguém por quem Cristo morreu. E isso ao Senhor faz toda a diferença. Jesus, quando orou na sua oração sacerdotal, João 17, verso 9, ele diz, não rogo por eles, aliás, eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. São esses, somos nós, é você que crê em Jesus. Muito bem, mas Neemias, ainda, além de tudo isso, Neemias viu muita coisa, ele soube, ele viu, ele percebeu, ele sondou, mas ele também aqui, diz aqui que ele também viu, né? Ele viu também aqui, diz aqui no versículo 23, vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Ele é terrível. Seus filhos falavam, aí vem uma curiosidade, né? Seus filhos, que eram judeus, porque os pais eram judeus, mas os filhos deles falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo, né? Ou seja, com quem que os filhos passavam tempo? Mais tempo? Com as mães. As mães eram estrangeiras, que adoravam outros deuses, que tinham outros princípios de vida, que não conheciam, não viviam a fé que o judeu vivia, a fé da palavra de Deus. Era diferente. E os filhos seguiam o quê? Aquilo que as mães passavam. Não sabiam falar o judaico. Diz aqui o versículo 25, contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ele tinha que novamente colocar a casa em ordem. E ele continua dizendo, não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Ele está lembrando, o que aconteceu com Salomão? Nós sabemos, né? Nós sabemos, Salomão começou a casar com muitas mulheres, e começou a presentear as mulheres, fazer agrado para as mulheres, começou a construir até templo para os deuses delas em Jerusalém, e se rendeu
inclusive esses deuses. Então, Neemias está lembrando, Salomão, o que aconteceu com ele? Não pecou Salomão, rei de Israel, nisto? Nesse envolvimento? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Neemias estava percebendo tudo isso. Mais uma vez, né? Por que ele tinha essa autoridade? A gente fala, por que ninguém lutava contra Neemias? Porque ele tinha a lei. Contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns. Espanquei alguns. E lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus. Por que ele saía vivo ainda? Ele tinha a lei. Ele tinha a lei do governo, que era teocrático, a favor dele. Segunda situação aqui é interessante, não era só uma questão de aceitar o estrangeiro. Não era uma questão só de aceitar o estrangeiro. É porque eu sou judeu, você é de outra raça. Não era essa a questão. Porque até mesmo Deus ensinou ao povo de Israel que eles deviam amar o estrangeiro. Espera, então está havendo aqui uma incoerência? Não, quando você abre lá em Deuteronômio capítulo 10, versículos 18 e 19, Deuteronômio 10, 18 e 19, diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 10, 18 e 19, diz assim, olha, ele está falando aqui, Moisés, está falando sobre que Deus é o Deus dos deuses, Deus grande e temível, que não faz acepção de pessoas. Aí o que vem aqui no versículo 17, que Deus não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Aí o 18, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Verso 19, amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. A questão não era a questão de ser mulher estrangeira, era uma questão religiosa. Esse era o ponto. O ponto estava no problema religioso que esse envolvimento poderia trazer e estava trazendo já. Então não é só uma questão de ser estrangeiro, é porque é estrangeiro e ponto final, não. Era uma questão religiosa. A questão é que tratava-se do risco que ficava aquele ou aquela que casasse com o estrangeiro de se submeter ao quê? A situação religiosa dele. Houve estrangeiros que se aproximaram de Israel e foram recebidos, porque eles, quando chegaram a Israel, eles abandonaram, podemos lembrar aqui de quem? Ruth. Qual era a nacionalidade de Ruth? Moabita. Dessa raça aqui, que era uma moabita. Mas o que aconteceu com Ruth? Ela abandonou os deuses dela. Quando se aproximou de Israel, quando seguiu Noemi, quando volta para Belém, volta para a terra dela, Ruth tinha deixado os seus deuses. O problema não era só questão de ser estrangeiro. Eram estrangeiros que continuavam ligados aos seus deuses e o judeu convivia com essa duplicidade. Então esse é o problema. Ruth, inclusive, entrou para a genealogia de Jesus. Quando você lê lá o Evangelho de Mateus, vê lá Ruth, que casou-se com Boaz, né, que deu luz lá ao pai de Jessé, que depois veio Jessé, depois veio Davi. Então, veio da linhagem ainda de Ruth, veio Jesus. Então, a questão não é uma questão só de ser estrangeiro.
era a questão de esses estrangeiros, eles imporem, eles ainda permanecerem com seus deuses, mesmo estando no meio de Israel. Aí era inaceitável, e é o que está aqui acontecendo. Muito bem, finalmente, percebam que toda a desobediência do povo, ou seja, o desprezo aos levitas, que lemos lá, e à casa de Deus, que não davam os alimentos para os levitas, não observação do sábado e os casamentos mistos, na verdade, fazia parte da aliança que eles tinham feito com Deus antes de Neemias viajar. Quando você lê lá o capítulo 10, no capítulo 10, vocês vão ler lá, esses elementos todos eles estavam fazendo uma aliança de não mais darem suas filhas aos estrangeiros, deles guardarem o sábado, deles cuidarem da casa do Senhor. Tudo isso é uma aliança que eles fizeram lá no capítulo 10. E depois de algum tempo, bastou Neemias ir lá para longe, sem a presença forte dele. O que acontece? O povo voltou totalmente a essa prática. Isso nos ensina, irmãos, que as recomendações precisam ser constantes, né? É muito comum os filhos ou alguém mesmo reclamar: olha, eu já sei o que você vai dizer, estou cansado já de ver essa história, eu já sei do que se trata. Não é questão disso. Nós precisamos ouvir sempre as mesmas coisas. Vejam que foi quando o povo ouviu a mesma ideia que eles já sabiam, é que mexeu com eles. Não era nada novo, mas eles foram ali confrontados pela palavra. Nós precisamos, da mesma forma, ser confrontados com tudo isso. Aí nós vemos aqui o final do texto todo, Neemias novamente dizendo aqui contra as mulheres estrangeiras, inclusive diz aqui o 28, que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, né, era genro de Sambalate, ou seja, casou com a filha desse que era inimigo lá de Neemias. Aí vem aqui o verso 30, limpei-os de toda estrangeirice, sempre tendo em vista a questão religiosa, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então, Neemias, ele fez esse trabalho extraordinário, que foi não só a reconstrução do templo, mas cuidar da vida espiritual do povo. E o que a gente vê no povo de dificuldade, na obediência, somos nós. Nós somos assim. Assim como aquele povo, nós precisamos ser exortados, precisamos ser advertidos. Mas as mesmas coisas sempre? Sim. As mesmas coisas. Precisamos ouvir para sermos despertados, porque muitas vezes as coisas que nós já sabemos, e já sabemos mesmo, só que estão adormecidas, só que estão quietinhas, e nós começamos a viver contra elas. Precisamos ser advertidos. Alguma palavra, alguma ideia, alguma questão sobre isso? Não, a Bíblia não conta quanto foi tempo de viagem. Nós sabemos que uma viagem dessa do tipo que ele fez, podia levar uma conta de 5 meses. Então conta aí, 5 meses para ir, 5 para voltar. Um período que não sabemos quanto tempo ele ficou lá, até que ele pediu para retornar. Então, mas foi um tempo suficiente para descambar, né? Para descambar. Que houve situações mais que uma vez, por isso que a gente não sabe se essa daí está sendo aqui, ou se essa situação que houve os casamentos que tinham filhos, já foi mencionado lá em Esdras, se era uma outra ocasião, mas era um erro constante do povo, é um erro comum, né? Eles viviam ali,
os filisteus tudo em volta, os moabitas tudo em volta. Devia ter umas filisteias bonitas, uns filisteus bonitão. Por que não, né? Sansão não se encantou lá com uma das filhas dos filisteus, né? Então isso é uma situação que pode acontecer, acontece, mas tem que tomar cuidado mesmo. Vamos então orar, encerrar orando.